Olá, o tema do vídeo de hoje é: será que é possível criar algo novo em Star Wars? Sim, meus amigos, um tema que muita gente não vem pedindo faz muito tempo aqui no canal, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí vocês falam assim: pô, cara, Star Wars é um universo muito grande, tem a saga principal, tem um monte de coisa ao redor de spin-off, dá pra ir pro passado, dá pra ir pro futuro. Quer dizer, o futuro ficou meio zoado aí depois do episódio 9, mas o meu questionamento aqui é que talvez esse problema seja mais profundo do que ele parece, porque talvez, e eu vou puxar esse talvez aqui, talvez Star Wars nunca tenha sido um universo infinito capaz de gerar histórias novas para sempre. Porque desde o começo ela foi uma única narrativa ali poderosa e que foi construída ali sobre alguns elementos centrais. Mas com o tempo, as empresas de entretenimento, na loucuragem delas, elas começam a tentar transformar essa história numa franquia permanente capaz de produzir conteúdo sem fim. Juntou até a Trinity aqui no universo do Star Wars. E aí isso começa a criar um paradoxo, porque quando a produção começa a tentar se afastar ali da saga dos Skywalker, os Jedi, os Sith, e só quem não tá acostumado aí, os Sith são os inimigos do Jedi, são os poderosão do mal, e aquela coisa da força também, nesse afastamento aqui a galera começa a se perguntar, eles falam assim: isso ainda é Star Wars? Porque quando esses elementos eles são reutilizados mais de uma vez, a reação costuma ser meio aquele mais do mesmo. E aí talvez o maior inimigo da renovação dessa franquia não seja a falta de criatividade dos roteiristas e dos diretores. Pode ser um problema da própria identidade do Star Wars, porque os elementos que definem a série são justamente aqueles que dificultam qualquer mudança mais profunda ali. E aí, pra gente entender por que isso acontece, não basta a gente só ficar assistindo filme e assistindo série. A gente precisa analisar a estrutura econômica por trás disso. Então minha ideia é analisar essa evolução da franquia desde o nosso amigo George Lucas, chegando aí até a nossa evolução para Disney. Vou falar de Adorno para variar um pouco, vou falar de fetichismo da mercadoria para variar um pouco também, vou falar também sobre essa economia do risco de Hollywood e até mesmo sobre o realismo capitalista. Vai ser um combo de doideira aqui hoje. E a gente vai entender se realmente criar algo novo no Star Wars se tornou algo muito difícil mesmo. Mas Star Wars sofre com dificuldade de criar novidades, tem um lugar que tem novidade o tempo todo, que é a nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. Como você sabe, o apoio de vocês é fundamental porque eu continuo esse trabalho aqui no YouTube. E se você quer receber vídeos do canal com antecedência, até uma semana de antecedência, poder sugerir próximos vídeos aqui também, e ainda receber vídeos exclusivos, inclusive as bases filosóficas aqui do canal, isso em forma de cursos, tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês para se tornar membro. E seja muito bem-vindo, assim como os nossos amigos membros já existentes. Mas caso você não possa se tornar membro, tá tudo certo também, a força vai continuar com você. Mas para isso tem que dar um joinha pelo menos, uma demonstração de amor mínima. E também não esquece de se inscrever no canal, assim você não perde os próximos vídeos, e vamos tocar a ficha aqui. E aí a gente precisa pegar esse contexto quando uma nova esperança de Star Wars apareceu, né? Porque isso foi lá nos cinemas de 77, e os Estados Unidos eles viviam uma crise política, uma crise institucional também. Os caras tiveram esse escândalo do Watergate com a renúncia do Nixon logo na sequência, estavam lidando com as consequências da guerra do Vietnã também, e inclusive o George Lucas criou a Aliança Rebelde de Star Wars. Essa galera foi inspirada ali pelos vietnamitas durante a guerra. Já o Império Galáctico foi pensado como uma crítica ao imperialismo norte-americano, também ao excesso de poder estatal e a crença de que a tecnologia e o poder militar seriam capazes de resolver qualquer encrenca. E a trilogia original, a clássica ali, ela tinha uma mensagem relativamente clara, e a mensagem era: mesmo um império com recursos praticamente limitados, né, os caras tinham aí Estrela da Morte, que era um planeta espaçonave gigantesco. Então, imagina a quantidade de recurso e a pegada de carbono para criar essa Estrela da Morte aqui. E eu acho essa imagem da Estrela da Morte muito massa, cara, essa construçãozinha, assim, eu acho foda. Acho que isso poderia ter sido explorado mais de perto, assim. Mas mesmo com esses recursos, eles poderiam ser derrotados por um bando de caipiras ali, grupos menores, mais criativos, mais adaptáveis. Só que tem uma ironia interessante nisso aqui, porque ao mesmo tempo que o George Lucas contava uma história sobre os perigos da concentração de poder, ele mesmo estava construindo aqui um dos maiores impérios comerciais da história do entretenimento. Assim como eu tô criando aqui nesse canal, um dos maiores impérios comerciais da história do entretenimento. Só que essa contradição aconteceu de forma definitiva quando o Lucas negociou os direitos de
de merchandising. Essa é uma história bem conhecida, a galera já sabe bem. Mas na época ele abriu mão de parte do salário que ele ia receber pelo filme para ficar com os direitos de licenciamento e venda de produtos relacionados à franquia. E o acordo parecia modesto no começo, porque o Lucas ia receber uma taxa fixa de $100 mil e também ia receber uma pequena participação nas vendas dos brinquedos. Aí traduzindo para o português aqui para a gente entender melhor, a parada é que a Fox concordou em assumir o projeto de Star Wars, principalmente porque eles queriam trabalhar com o George Lucas em outros filmes. Eles já consideravam que o projeto ia ser ali um líder de perdas, e aí ele negociou um contrato ali em troca de redução do seu salário de diretor de $500 mil para $150 mil, e ele receberia todos os direitos de merchandising em sequência. E ele foi rejeitado por várias empresas de brinquedos pelo direito de criar brinquedos de Star Wars. Então ele acabou vendendo os direitos de comercialização de brinquedos do seu filme para Kenner, que era uma divisão da fabricante de cereais ali, a General Foods. E ele fez isso antes da estreia do filme por uma taxa fixa de $100 mil. E como ele tinha opção limitada, ele tinha pouco espaço para negociar, então aceitou os termos propostos, recebendo apenas 5 centavos para cada dólar de brinquedo vendido indefinidamente. E aí Star Wars acabou vendendo 100 milhões em brinquedos, $100 milhões. E isso só entre 77 e 78. Então o George Lucas fez um pé de meia maneiro aí. Então essa decisão se tornou a base da fortuna do cara e mudou para sempre o modelo de negócio de Hollywood também. Porque a partir desse momento, um filme, ele deixou de ser ali só uma obra artística. Na verdade, o filme virou uma plataforma para vender produtos. Então isso é muito importante, porque aumenta o ROI do negócio todo. Não depende só da bilheteria do filme ali. E aí todo e qualquer personagem vai poder virar boneco. As naves também vão poder virar brinquedo. Então a rebelião rebelde virou uma grande mercadoria. Então basicamente George Lucas criou o boneco na tela e vendeu suas versões em plástico nas prateleiras das lojas. E vai ser nesse momento que vai ser criada então as franquias blockbusters. E daqui vai sair uma propriedade intelectual, né? Essa marca Star Wars, ela passa a ser o principal ativo econômico. E aí pensa, nesse contexto, as histórias, elas vão continuar existindo. Só que agora elas passam a funcionar também como um mecanismo para vender aí boneco, experiências, parques temáticos e licenças, né, para um monte de coisa aí. Loja de camiseta no shopping a gente tem disso. Então nessa época o George Lucas estava verdinho ali, mas aí quando surgiu a trilogia prequela ali em 1999, e eu peguei essa doideira de perto, que eu tinha 18 anos quando saiu, e foi nessa época aí que eu fui descobrir Star Wars mesmo, aí esse modelo já estava consolidado, com todos os brinquedinhos aí, tudo e mais um pouco, bem mais que nos anos 70. E aí as novas histórias, que eu reassisti esse episódio 1 aí, não cheguei a assistir inteiro, mas eu nem achei tão ruim, vi recentemente aí. Quer dizer, é ruim, mas é menos ruim que o resto ali. Então as novas histórias, elas falam sobre corrupção política, falam sobre manipulação das instituições e falam dessa transformação gradual de uma república para uma ditadura. Só que nesse momento aqui Star Wars já não era mais cinema só. Ela se tornou uma engrenagem industrial de escala gigantesca. Só que essa dificuldade de criar algo novo em Star Wars vai aumentar muito quando a franquia ela deixa de pertencer ao George Lucas e vai passar por uma grande corporação de capital aberto. E eu lembro do dia que eu estava no escritório de arquitetura e vi esse anúncio aqui. Cara, foi um dia feliz. Parecia que grandes coisas iam sair disso. E aí teve, né, a compra por $4 bilhões de Star Wars. Teve toda uma história ali que o George Lucas tinha uma história maneira pro episódio 7, mas aí tiveram que correr ali para fugir dos impostos, senão ele ia perder mais ou menos uns 500 milhões, George Lucas, nesse processo. E aí no fim das contas assinaram um negócio rápido lá e pronto. E o objetivo declarado da Disney era muito simples, era ampliar o catálogo de marcas da Disney e gerar valor para os acionistas no longo prazo. E claro que isso vai mudar a lógica da franquia ainda mais, porque antes Star Wars era uma obra que tinha sim o seu nível de exploração aqui, mas que era controlada pelo seu criador, o George Lucas. E aí depois da venda vai passar a ser um ativo corporativo que precisava atender meta financeira, investidor, estratégia global de mercado também. Tanto que a Kathleen Kennedy ali da Disney meteu o louco no George Lucas. O George Lucas tinha ideia de história, podiam ter aproveitado isso, mas tipo, foda-se, entrega esse Corsa aí, vamos nessa. E aí uma das primeiras coisas que a Disney vai fazer vai ser retirar do cânone oficial o que a galera conhece aí como universo expandido. Vai sair livro,
livro, vão sair jogos também, quadrinhos que foram produzidos ao longo de décadas e que ajudaram ali a manter Star Wars ser o que era. Por exemplo, o termo Sith o George Lucas já tinha, mas ele nunca tinha falado no filme. Vai ser o universo expandido que vai trazer o conceito, vai expandir, etc. Tinha também a trilogia Tron, que fazia ali uma expansão futura do universo depois do episódio 6, que é o que vai acontecer depois do lançamento ali do último episódio até começar com o episódio 1 em 99. Então, assim, tinha coisa ruim e tinha coisa boa. Isso que eu tô mostrando foi uma coisa boa. Só que isso vai ser jogado agora porque eles chamam de Star Wars Legends. Então, o que a Disney tá fazendo? Ela tá centralizando novamente o controle sobre o que é considerado verdadeiro, né? Dentro da franquia. Só que a partir desse momento, Star Wars deixa de funcionar com uma narrativa com começo, meio e fim. E a minha ideia com esse vídeo, inclusive, veio do vídeo do The Boys que eu fiz. Eu falo que nada mais acaba. A história não consegue encerrar mais. E também o lançamento aí do Mandaloriano e Grogu, que eu falei em algum vídeo aí, que essa porra ia dar ruim. Que ninguém ia assistir essa merda. Não lembro em que vídeo agora para comprovar para vocês. Se vocês lembrarem, me mostra aí. Então podemos dizer aqui que agora nós não temos mais, né, sem começo, meio e fim. A gente vai ter isso nas histórias e também nós vamos ter uma linha contínua de, você sabe o que? Produtos. E aí, cara, o que vai ser essa linha contínua de produto? Imagina a loucuragem que não vai ser, né? Vão ter filmes, vão ter séries, vão ter parques temáticos, vão ter produtos licenciados, vão ter jogos, vão ter experiências, tudo agora ligado a uma mesma estratégia de marca. E aí, considerando que tem uma estratégia grande de marca por trás, esse é um modelo que vai exigir uma gestão bem cuidadosa da identidade da franquia. Cara, e é justamente aqui que entra o problema, porque pensa comigo, quanto mais uma marca depende de elementos reconhecíveis, né, para que ela consiga manter seu valor comercial, podemos imaginar também que fica mais difícil alterar esses elementos, né? Então a consequência é que Star Wars passou a viver essa tensão permanente aqui. Tô dizendo que não tinha antes, não tô dizendo, mas agora ficou ainda maior e tem um monte de acionista olhando. Então, assim, se mudar demais, corre o risco de deixar de parecer Star Wars. E aí, se muda pouco, corre o risco de parecer repetitivo. Então, isso não é um acidente, isso é uma consequência direta dessa transformação de uma obra artística em uma propriedade intelectual agora administrada por uma grande corporação global. E aí, se você considera que Star Wars está preso em ciclos de repetição, a gente precisa olhar também como que os grandes estúdios eles tomam decisão, né? E a explicação mais comum que a gente vai ver na crítica por aí é que os executivos não têm criatividade, ou que os roteiristas perderam a capacidade de contar boas histórias. E na verdade, cara, o problema não é falta de imaginação. O problema é a forma como o sistema econômico, na verdade, ele recompensa determinadas decisões para outras decisões. E de acordo com a teoria do capital como poder, do Xi Bickler e Jonathan Nitzan, as grandes corporações não estão preocupadas só em gerar lucro, não. Elas precisam também gerar resultados melhores do que o restante do mercado. Então, para uma empresa como o Walt Disney Company aqui, não basta só fazer dinheiro. Tu precisa crescer mais rápido do que as outras empresas. Ou, no momento de crise também, perder menos valor do que os concorrentes. E essa busca constante por desempenho superior, eles chamam isso de acumulação diferencial. E aí, cara, quando eles estão avaliando uma nova produção de Star Wars, eles não estão perguntando aqui só quanto dinheiro isso pode gerar. Eles estão perguntando também outra coisa aqui, que é qual o risco disso dar errado. E é aqui que começa a surgir o maior obstáculo para a inovação. Porque vamos imaginar o cenário aqui. A gente tem aqui uma mesa grandona, o executivo aqui sentadinho na mesa dele, né? Aquela fachadona de vidro lá atrás, com a vista para a cidade aqui, aquela coisa toda, maravilha, não sei o que. E aí chegam duas propostas para esse brother aqui. Uma ideia completamente nova sobre Star Wars vai ser uma dessas. Aí essa ideia nova não vai ter Jedi, não vai ter Sith, não vai ter sabre de luz, não vai ter estrutura tradicional da saga. Mas aí você vai me dizer, tá, Felipe, mas tem Andor. Isso aí que tu tá falando é Andor. Tá, mas Andor ainda tem Império, ainda tem Rebelde, tem a mesma estética também. Essa ideia de pessoas comuns tentando resistir à estrutura
estruturas gigantescas de poder. Mas enfim, imagina que é uma ideia aqui completamente nova mesmo, sem porra nenhuma aqui quase. E aí essa ideia ela vai ter um potencial aí, sei lá, de, vamos dizer que seja 150 milhões. Só que ninguém sabe se o público vai gostar. E aí nós temos uma segunda ideia, uma ideia envolvendo Jedis, mais uma luta ali entre a luz e a escuridão, mais elementos familiares. E o Andor é um pouco isso, na verdade, né? É uma ideia dessa luta contra o Império, mas tirando ali só essa força dos Jedi e deixando as pessoas mais vulneráveis. E vamos imaginar que essa ideia pode fazer aqui, sei lá, 100 milhões. Então, assim, esse primeiro aqui é ousado, é algo que tem um potencial de fazer mais grana. Esse segundo tem potencial de fazer menos grana. Aí você pensa, pô, vale a pena pegar a ideia nova. Só que os caras vão ter uma série de dados demonstrando que esse tipo de produto aqui já funciona. Então o risco é muito menor e na lógica financeira dos grandes estúdios, a segunda opção costuma parecer mais atraente. Então é por isso que a gente tem dificuldade de ver muita coisa indo embora. Com exceção de Andor, aí vai ter sempre um Jedi na parada. E também não pode ter sangue, não pode ter gore, não pode ter nenhum elemento ali muito agressivo também, porque tá na Disney. E aí esse processo não acontece necessariamente porque alguém tá odiando ideia nova aqui. Não é que o cara fala assim, pô, eu não quero ver novidade. Na verdade, não, a gente tem uma estrutura inteira que foi construída para reduzir incerteza. Então, quando um projeto muito caro depende da aprovação de investidor, executivo, acionista, qualquer elemento que é imprevisível, ele passa a ser tratado como um problema. E é por isso que muitas vezes a criatividade não vai ser eliminada diretamente, ela vai ser filtrada, ela vai ser suavizada, ela vai ser adaptada, vai ser revisada, vai ser reescrita, até que ela deixe de representar ali um risco relevante. Tanto que o nosso amigo Rian Johnson aí do episódio 8, eu considerei um episódio legal de Star Wars, achei maneiro, se prezava ali a mais riscos, o cara foi limado, não querem ver o cara nem pintado de ouro ali. E ele ia fazer mais filme. Uma hora ele ia ter um filme, uma hora ele ia ter uma trilogia dele. Tinha também o Damon Lindelof, ia fazer coisa aí no Star Wars também. E até tá falando aqui, ó, ele iniciou a estruturação de uma trilogia focada em Rey Skywalker. Versões do roteiro são entregues, trazendo conceitos filosóficos complexos, e depois o estúdio afasta o criador e contrata novos profissionais para reformular o filme. E aí diz que os motivos, eles buscavam um blockbuster tradicional com apelo comercial imediato, enquanto Lindelof preferia focar em dilemas morais e uma desconstrução psicológica madura da protagonista Rey. Então perceba que a indústria não está necessariamente tentando descobrir a próxima grande ideia, ela está tentando evitar a próxima grande perda financeira. E aí o Mandaloriano e o Grogu aí caiu 69% na bilheteria agora na segunda semana, sendo que já foi uma bosta na primeira. E isso simboliza esses momentos em que Hollywood está entrando em períodos de dificuldade econômica. E aí a lógica intuitiva seria imaginar que os estúdios tentariam buscar ideias novas para recuperar o público. Só que muitas vezes vai ocorrer exatamente o contrário, porque quando a rentabilidade começa a cair, as empresas tendem a se tornar ainda mais conservadoras. E ao invés de apostar em experimentos, eles costumam cancelar projeto considerado arriscado, começam a reduzir investimento em novas propriedades intelectuais também, começam a ampliar controle interno, começam a aumentar o número de gestores e supervisores, começam a exigir mais conformidade nos roteiros e concentrar recurso em marca já conhecida. O objetivo passa a ser proteger o valor da empresa e não expandir os limites da criatividade. Então a lógica de criar algo novo em Star Wars deixa de ser um problema artístico e se torna um problema estrutural. E quanto mais dinheiro é investido numa franquia, mais é a pressão de reduzir risco. E quanto mais a pressão para reduzir risco, aí vem menos disposição para mudança radical em alguma coisa ali. E aí quanto tem menos disposição para mudança radical, mais a tendência vai ser de repetir fórmula já testada. Então o problema aqui não é que a galera esqueceu como inovar. A questão é que a galera trabalha dentro de uma estrutura que recompensa a repetição e vai penalizar a experimentação. E aí, cara, eu vou estender isso mais, porque a resistência para inovação não vem só do executivo aqui não. Essa resistência para inovação também vem do próprio público, porque muita gente diz que quer uma parada nova ali, mas eles estão rejeitando qualquer mudança que altere elementos centrais da franquia. Então, quando uma obra se afasta demais dos Jedi, do Sith, da Força, ou ali tornar um cara foda, tipo Luke Skywalker, num cara ali que tá duvidando das paradas no episódio 8, e a galera ficou ali desde 83 até 2017
set esperando o Luke Skywalker, e a galera foi formatando aquela ideia na cabeça, né? O Luke Skywalker era um cara muito foda, ele é o Jedi, não sei o quê. Daí o cara aparece ali meio zoadinho, muita gente vai ficar tristinha. E aí vai surgir a pergunta, isso é ainda Star Wars? Mas também quando mantém os elementos, surge a reclamação de que é sempre a mesma coisa, que foi o que aconteceu no episódio 9. Quando voltaram com o Palpatine no episódio 9, cara, e eu vi no trailer já, né, já apareceu no trailer, eu falei, nossa, cara, os caras tão fodidos ali, tão sem ideia de nada. E aí eles inventam uma parada meio de clone mal explicada ali, então é uma tristeza muito grande, sendo que o cara caiu ali num abismo, cara, ó, cai num abismo pegando fogo e ainda explode, e daí o cara volta, parece que nada tem consequência. Então tem um conflito aqui que cria uma armadilha difícil de escapar, porque a franquia precisa mudar para continuar viva, só que toda mudança corre com o risco de ser interpretada como uma traição daquilo que tornou a franquia popular. E aí fica um resultado onde empresa e público acaba pressionando tudo para a mesma direção, a preservação daquilo que já existe. E lembrando que o episódio 9 tinha um roteiro muito mais legal que ia ser dirigido aí pelo Colin Trevorrow, e também sumiram com o cara. E aí pensa comigo, se a executiva insiste em reciclar a fórmula antiga, é porque tem um público disposto a consumir isso, né? E aí eu vou puxar o nosso brabo aqui, Theodore Adorno, também tem o Mark Hockheimer, puxando ele aqui para vocês verem a cara dele, mas segundo eles, o capitalismo moderno transformou cultura numa indústria. Então filme, música, programa de TV, qualquer forma de entretenimento, eles deixaram de ser apenas expressões artísticas. Eles passam a funcionar como produtos padronizados produzidos ali em larga escala para o consumo em massa. Então o objetivo principal não é desafiar o público, o objetivo é oferecer algo familiar, algo confortável, algo previsível. E quanto mais facilmente um produto for reconhecido e for consumido, maior tende a ser o seu valor comercial também. E aí, cara, talvez muitos fãs, eles digam que querem algo novo ali, mas na verdade eles procuram justamente aquilo que eles já conhecem. Porque segundo o Adorno, a indústria cultural também cria uma coisa chamada necessidades falsas, que são desejos que parecem naturais, mas que foram construídos pelo próprio sistema cultural. E no caso de Star Wars, isso significa que muitos espectadores não assistem às novas produções para descobrir algo desconhecido ali. A verdade é que eles buscam reencontrar elementos familiares. Eles querem ouvir o sonzinho do sabre de luz. Eles querem ver Stormtrooper. Eles querem reconhecer a estrutura clássica ali da luta do bem contra o mal. Então eles querem sentir de volta aquelas emoções que estão associadas às obras que eles consumiram no passado. E aí dentro dessa lógica, os principais elementos da franquia passam a funcionar como símbolos prontinhos para usar ali, né? Tu pega um Jedi, tu pega um Sith, tu pega a Força, tu pega o sabre de luz, tu pega um caça espacial, tu pega o Stormtrooper. Todos esses elementos eles se tornam atalhos emocionais. Então eles não precisam necessariamente desenvolver um novo conflito dramático ali, uma nova ideia filosófica. Tipo, foda-se as novas ideias filosóficas. Basta que esses elementos estejam presentes para gerar um reconhecimento imediato. E aí o espectador vai encontrar um conforto ao reconhecer esses sinais. E a franquia encontra a segurança financeira reutilizando isso também. Então cria ali um ciclo de retroalimentação. E a gente tem a questão do fetichismo da mercadoria também, né? Porque o fetichismo acontece quando as relações entre pessoas, elas passam a ser substituídas por relações entre pessoas e objetos e produtos. Então as mercadorias deixam de ser apenas coisas, elas passam a carregar uma identidade, passam a carregar um significado, passam a carregar um pertencimento social. E isso aplicado a Star Wars produz um efeito curioso, né? Porque para muito fã, a franquia deixa de ser apenas uma série de filme, ela passa a fazer parte da própria identidade pessoal. Então ser fã de Star Wars não é apenas gostar de uma historinha, ela passa a ser uma forma de se definir diante de outras pessoas, por mais idiota que isso seja. E aí uma mudança na franquia pode ser sentida como uma ameaça à própria identidade do fã. Pô, eu curti o Luke Skywalker por zilhões de anos e agora vem um cara ali, o Rian Johnson, e trata o cara como um idiota. Na minha frente, eu que sou um fã devotado. E aí uma discussão sobre um filme, isso acaba virando algo com uma intensidade emocional desproporcional. E fica essa discussão maluca, né? A trilogia original sempre vai ocupar um lugar especial. E cara, eu vou contar, eu revi o episódio 4 aí faz uns 3 anos atrás. Como demora pra começar. É lento para um caralho. Mas enfim, daí tem as prequelas, né? Que estão sendo reinterpretadas hoje. Hoje tem gente vendo isso com
melhores olhos, e as novas produções também vão ser julgadas por sua fidelidade ali ao cânone, né? Então vira uma coisa meio tradição religiosa, e mudar um elemento central deixa de ser uma decisão artística, passa a ser uma espécie de profanação. E como eu falei, né, o Mike Hamill ali no episódio 8 aparece como um cara meio fudido ali, né? Envelhecido, frustrado, desiludido, mas é o que acontece com todos nós, gente. Por que vocês acham que o Jack morreu no final do Titanic ali? Pra mulher ficar apaixonada pelo cara o resto da vida, porque se o cara envelhecesse com ela, ia aparecer o cara ali assistindo uma tela com a barrigona de chopp enchendo o rabo de cerveja, reclamando da mulher, não sei o que, e tudo isso aqui perderia significado. Mas pra mim, cara, essa abordagem do Luke foi bem interessante, apresentou um personagem ali mais humano, mais complexo, e demonstra os ciclos de evolução, né? Tudo não evolui numa linha reta, assim. Cheguei na evolução suprema, acabou pra mim, game over. Não, continua cumprindo novos ciclos ali. Só que pela parte dos fãs, a reação foi bem negativa, porque eles não enxergaram a mudança como uma interpretação legítima do personagem. Eles enxergaram como uma destruição daquilo que o Luke representava. Então isso demonstra bem, né, o dilema central aqui, que quando Star Wars tenta repetir o passado, ele vai ser acusado de falta de criatividade. Quando ele tenta reinterpretar esse passado, ele é acusado de trair essência, trair um movimento. Tanto que foi esse problema que fez a cagada maior no episódio 9. E agora os caras não sabem nem o que fazer para que lado ir. E aí temos aí o realismo capitalista do brabo Mark Fisher, já falei em vários vídeos do canal, mas talvez você, como fã de Star Wars, tenha caído aqui meio por engano. Eu vou passar o conceito para vocês aí. Mas na verdade, o capitalismo, nosso sistema econômico atual, ele se tornou tão dominante que muita gente consegue imaginar o fim do mundo com mais facilidade do que consegue imaginar um sistema diferente desse capitalismo que a gente vive. E essa dificuldade não afeta só a política ou só a economia, afeta também a cultura. A capacidade de imaginar futuros bem diferentes, ela começa a desaparecer. Então é o cancelamento gradual do nosso futuro. As sociedades continuam produzindo tecnologia, continuam produzindo novas plataformas, continuam desenvolvendo ferramentas cada vez mais sofisticadas, mas culturalmente isso passa a ser reciclado ali com referências antigas. E aí, ao invés de reimaginar o amanhã, a cultura passa a revisitar o ontem, com remake, com reboot, com sequência, com prequela, com universo compartilhado, com versão remasterizada, e tudo isso começa a ocupar um espaço cada vez maior. E cara, Star Wars é um dos melhores exemplos desse processo, porque apesar de parecer uma obra futurista, talvez Star Wars nunca tenha sido realmente uma história voltada para o futuro, porque desde o começo, inclusive, George Lucas construiu sua narrativa olhando para trás. Pensa comigo, os efeitos especiais eles eram revolucionários, a tecnologia usada para produzir o filme era de ponta, mas a estrutura da história era extremamente antiga. Vai vir muito do Kurosawa, do Campbell, filme de faroeste também, seriado de aventura aí como Flash Gordon, mitologia clássica, filme de guerra da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai ter sempre essa coisa, né, do herói escolhido, o mentor sábio, o império maligno, a princesa. Inclusive, né, tem um posterzinho meio erotiquinho dos personagens aí. Luke Skywalker com camisa aberta, tal, mulher com as pernas de fora aí e tal. Darth Vaderzão ali atrás, a batalha entre a luz e a escuridão. E tudo isso vem de narrativa muito anterior à ficção científica moderna, né? E o próprio Lucas, como eu falei, se inspirava ali em seriado de aventura antigo. Tinha o Buck Rogers também. E o próprio Fredric Jameson chamava esse tipo de filme de nostalgia, mas não no sentido comum da palavra. Ele não tá falando só de saudade, ele tá falando de uma obra que reconstrói sensações associadas ao passado, mesmo quando esse passado nunca existiu exatamente daquela forma. Então, segundo ele, Star Wars não tenta representar um futuro plausível ali, também não tenta representar um passado histórico real. O que ele faz é recriar a sensação emocional das aventuras que marcaram a infância das gerações anteriores. Então a franquia oferece para o público uma versão romantizada de um passado imaginário. E de acordo com Hiroki Azuma também, boa parte da cultura pop contemporânea hoje ela deixou de ser organizada por grandes narrativas. Na verdade, isso passa a funcionar como um banco de dados. O que importa não é mais a história completa. O que vai importar mais vão ser os elementos isolados, os ícones, os símbolos, os fragmentos. Então, Star Wars, as pessoas não estão consumindo necessariamente a saga por causa de uma narrativa sobre liberdade, império, política. Eles estão consumindo mais um capacete do Mandaloriano. Estão consumindo mais um Baby Yoda ali, um sabre de luz, um Stormtrooper, uma nave, uniforme,
uniforme, símbolo visual. Então as histórias deixam de ser o centro da experiência, elas passam a funcionar como mecanismos para reorganizar elementos que já existem. E aí cada nova série ou filme eles reorganizam esses elementos de maneiras diferentes, mas raramente vão alterar as bases. Então Star Wars precisa parecer novo para continuar relevante, mas também precisa parecer velho para continuar sendo reconhecido como Star Wars. Só que agora a gente precisa falar sobre um outro elemento aqui que é super importante, né? Que é o nosso streaming. E isso mudou a lógica. Deixou o negócio ainda mais dependente de previsibilidade. Pensa, quanto mais caro se torna produzir uma série, menos espaço tem para experimentar. E a gente tem uma porrada de plataforma aí, como vocês sabem, investindo bilhões de dólares para atrair e manter assinante. E quando a Disney lançou o Disney Plus, a estratégia era muito clara, né? A ideia era construir rapidamente um catálogo gigantesco usando suas marcas mais valiosas. Então eles vão botar Marvel, vão botar Star Wars, vão botar Pixar, vão botar a Disney clássica ali dentro também. E o plano inicial aceitava anos de prejuízo para conquistar mercado. Como eu falei lá no vídeo sobre o The Boys, o cenário econômico mudou. Hoje a gente tem inflação, tem juros mais altos, tem pressão de investidor, tem desaceleração também do crescimento do streaming. Basicamente todo mundo que tinha que assinar já assinou. Então, o crescimento está mais lento agora. E aí isso torna mais difícil justificar um gasto gigantesco sem retorno imediato. E aí as plataformas também começam a aumentar os preços, a criar plano com publicidade, começam a cancelar projeto também, começam a restringir compartilhamento de senha, reduzir equipe, cortar custo em várias áreas. Então a prioridade deixou ser de crescer a qualquer preço. Agora passou a ser provar que esse negócio dá lucro. E inclusive, eu falei do próprio Star Wars, né? Durante boa parte da história do cinema era possível ali produzir filme médio, um filme pequeno, e você vai assumir ali um risco criativo daquilo, porque se um projeto desses fracassa, prejuízo é algo administrável ali. Só que o modelo de hoje funciona de outra forma. Quando uma única temporada está custando centenas de milhões de dólares, ninguém quer correr um risco significativo aqui. E ainda a obra precisa agradar o maior número possível de pessoas, funcionar em vários países, gerar retenção de assinante, precisa produzir produto licenciado também, precisa proteger a marca, fazer tudo isso ao mesmo tempo. E aqui, se a gente vê as temporadas, ó, Andor 290 milhões contra 250. Isso aqui só é justificado pela retenção dos críticos ali. E a primeira temporada foi boa, eu até vi a primeira, mas não vi a segunda, tem que ver ainda. A Acolyte aqui já foi cancelada, 230 milhões. Essa Skeleton Crew não vi. A Ahsoka, 100 milhões. Achei que tinha sido mais caro. Obi-Wan 90. Baratinho, hein? Essas duas aqui. Boba Fett, 100 milhões. Essa eu não vi também. Mandalorian foi uma grande surpresa, né? Quando surgiu. Deu muito certo ali pros caras. Mas, enfim, qualquer erro aqui, isso tem uma consequência financeira grande. E isso precisa ficar rodando, porque o streaming tem que ser alimentado. E tentar achar uma nova sacadinha aí que prenda as pessoas. Algo nostálgico ali. Traz lá de volta o Darth Maul. O cara também morreu caído no buraco, mas voltou. Voltou ali meio de cadeira de roda, mas voltou. E muita gente fala dessa coisa de fadiga de franquia. E aí, cara, eu digo, é excesso de produção, porque quando uma empresa produz conteúdo em grande volume para alimentar uma plataforma de streaming, aumenta a chance ali de entregar história repetitiva, história pouco inspirada, história muito padronizadinha. E o próprio Bob Iger falou isso. Ele falou assim, estamos produzindo muita merda, tanto no Star Wars quanto na Marvel. Na verdade, ele falou outras coisas aqui, tá? Mas é mais ou menos isso. Mas os caras têm que manter a plataforma funcionando continuamente. E aí, cara, a Andor eu acho que é onde a coisa brilha. Eu não vi a segunda temporada ainda, mas a gente não tem Jedi protagonizando a trama, a força praticamente desaparece, não tem sabre de luz voando pra tudo que é lado, não tem profecia, não tem herói destinado a salvar a galáxia, e na verdade a série volta a atenção ali pras pessoas comuns, tipo funcionário, operário, prisioneiro, burocrata, espião, político. São pessoas tentando sobreviver dentro do sistema opressores. E veio muito daquele resultado do Rogue One, né, que foi uma boa surpresa ali também. E em muitas produções de Star Wars o Império aparece como uma força abstrata do mal. No Andor ele já é mostrado de forma mais concreta ali. A série mostra aqui vigilância, mostra a mina de lítio no Chile. Tô brincando, não é no Chile, mas deu pra pegar a ideia. Mostra a repressão policial, burocracia do Estado, exploração econômica também, prisão industrial, controle político. Então o
Império deixa de parecer uma organização composta só por vilão caricato, os clones bizarros aí, e vira uma máquina administrativa gigantesca. Então isso aproxima, né, a linguagem ali da franquia para discussão como colonialismo, autoritarismo, doutrinação econômica também. E a rebelião também muda, não é só um grupo de herói ali. Os caras têm divergência, têm interesse conflitante, os caras não são 100% safos moralmente também. Então a série mostra pra gente que movimentos políticos, eles são muito mais complexos do que uma divisão clássica entre mocinho e vilão. Então aqui, cara, a gente tem uma obra diferente, uma obra mais madura, uma obra mais política, mais preocupada com questão social concreta. Mas é aqui um pouco do capitalismo vendendo a sua própria crítica, né? Resistência política, crítica ao autoritarismo, denúncia de exploração, luta contra a opressão, tudo isso dentro de uma assinatura mensal de streaming. Já a Colite aqui tentou trabalhar numa outra era ali, a era da Alta República, tentaram trabalhar com personagens novos, conflitos diferentes ali, uma visão menos tradicional dos Jedi também, e a série buscava questionar algumas coisas. O Jedi deixou de ser visto como herói perfeito, fronteira entre bem e mal ficaram menos claras também. Só que muita gente começou a atacar os episódios antes mesmo deles estarem disponíveis. E aí a crítica não estava só na qualidade do roteiro, da direção, estava nas disputas políticas e culturais ligadas a essa composição do elenco, as escolhas criativas da produção também. Porque aqui tinha crítica relacionada à representação, diversidade, gênero, raça, tradição também, mudança cultural. E quando isso é projetado em produto do entretenimento, começa a ter discussão sobre narrativa. E isso acaba se confundindo com um conflito político. Então isso cria uma situação meio difícil aí para Star Wars, porque sempre vai ter um custo de um lado ou de outro. Se deixar igual vão reclamar, se mudar também reclama. Então a Colite não fracassou só em relação à renovação da temporada, né, que não aconteceu, mas demonstra todo esse problema da lógica financeira da indústria, a dependência de nostalgia, a identidade histórica da franquia ali, que muita gente não quer que altere nada, e a reação do próprio fandom aí. Então, meus amigos, dá para criar algo novo em Star Wars? Até dá, tá? Endor eu acho que é uma boa prova disso. Só que para isso alguns riscos precisam ser assumidos. Mas talvez Star Wars já tenha dado o que tinha que dar também, né? Tem tudo isso. A franquia é gigantesca, mas está tendo sinal de desgaste aí entre os jovens. Mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu curte um Star Wars aí, acha tudo uma merda? Eu curto aí uns filmes isolados, mas não curto muito não o que tá rolando. Mas diz aí tua opinião, se gostou do vídeo deixa o joinha, também não esquece de se inscrever no canal e considere se tornar membro. Tem uma série de vídeos exclusivos que você pode obter acesso a partir de agora. E é isso, te encontro no próximo vídeo, um grande abraço.